Bom dia, meus irmãos, a paz seja convosco. Amém? Querido, nós estamos aqui, graças à bondade e à misericórdia de Deus, mais um dia, para falar das maravilhas do Senhor e daquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Amém? Quero agradecer a Deus pela minha vida, agradecer a Deus pela minha família, pelos meus pastores, pela sua vida. Quero agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos dá todo dia, né? Pela sua bondade e misericórdia que nos acompanha, que nos dá a oportunidade de sermos melhores que ontem, né? Quero agradecer a Deus por esse momento aqui, que é muito importante para nossas vidas. Falar do amor de Jesus, da sua misericórdia, né? E nós estamos aí vivendo um mês quadrangular, onde a nossa igreja tem pregado, né, sobre Jesus salva, Jesus batiza, Jesus cura, e em breve Ele voltará. Amém? E, meus irmãos, a volta de Jesus é uma certeza que todos nós temos que ter no nosso coração. A volta de Jesus, a volta de Jesus vai ser visivelmente. Não será um culto secreto, o sinal aparecerá no céu para todas as nações. Jesus virá com glória e poder, como Rei, juiz e soberano. Jesus, Ele vai voltar para todos nós, os que cremos e para os incrédulos, para o justo e para o injusto. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Essa é uma certeza de que a nossa história não termina aqui. Existe uma promessa que vai se cumprir. E a palavra do Senhor diz, meus irmãos, que Jesus vai vir nas nuvens. Ele vai vir na nuvem. O céu vai se abrir e o Rei virá com grande glória e poder. E Ele vai dar ordem aos seus anjos para recolher os escolhidos, toda a extremidade da terra, do céu. Vai ser um dia de grande alegria para aqueles que creram, para aqueles que perseveraram, para aqueles que manteram a sua fé firme, mesmo em meio às lutas, às tribulações, mesmo em meio às dores, às percas, às angústias, tristeza, não negaram a sua fé, não negaram o nome de Jesus, mantiveram firme. A volta de Jesus é para todos aqueles que creem que o Senhor é o nosso Salvador. Querido, e hoje o Senhor, Ele quer falar comigo e com você, lá em Mateus 24, versículo 30, que diz assim: Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem. Haverá grandes lamentações entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos com um forte sopro de trombeta, e eles reunirão os escolhidos de todas partes do mundo, de uma extremidade a outra do céu. Querida, a palavra do Senhor, ela diz que o Senhor vai dar ordem aos seus anjos para que Ele recolha todos os escolhidos. E quem são os escolhidos do Senhor? Aqueles que perseveraram, que guardaram a fé. Aqueles que não negaram o nome do Senhor. E a palavra dele diz, né, que Ele virá um sinal no céu, Ele voltando, e todas as tribos, nação vai ver. E esse dia vai ser um dia de muito lamento para aqueles que não aproveitaram a oportunidade que o Senhor deu, não aproveitaram a oportunidade de salvação. Esse texto diz que todas as tribos lamentarão. Esse lamento não é por falta de aviso, mas por ter rejeitado a salvação
quando tiver a oportunidade. Talvez a sua oportunidade seja hoje, a oportunidade de você aceitar Jesus, a sua salvação seja hoje. Talvez não exista um amanhã. Nós nunca sabemos quando vai ser o nosso último dia, o nosso último respiro. Nós nunca vamos saber qual é a nossa última oportunidade. Porque a palavra do Senhor deixa bem claro que Ele vai vir como ladrão. Ele vai vir quando ninguém esperar. É que Ele vai vir. E como que eu e você estamos vivendo? O que nós temos? Qual é a decisão que nós temos tomado? Uma decisão de viver com Cristo, uma decisão de viver em obediência ao Senhor, guardando a sua palavra, os seus mandamentos, praticando a palavra do Senhor, amando o nosso próximo, sendo tementes a Deus, né? Buscando a presença dEle, se entregando todos os dias. Ontem a Miriam pregou e ela falou assim, ela leu um versículo que diz assim: buscai-me de todo o coração, buscai-me com todo o vosso coração. Ele não nos pede para buscar Ele com a metade do nosso coração, com o tiquinho do nosso coração, nos entregar pela metade, é de todo o coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Buscarmos Ele e acreditar e esperar, contentes, crendo que este dia vai chegar, que Jesus vai voltar. E meu irmão, nós temos que ficar temeroso não com esse dia que Jesus vai voltar, mas como que nós vamos estar quando Jesus voltar. Como que nós vamos estar? Nós vamos estar preparados como as 5 virgens prudentes? A nossa lamparina vai estar acesa? Ou será que a nossa lamparina vai estar morna? Vai estar apagada? Nós temos que pensar muito bem assim, porque às vezes nós achamos que colocamos a Bíblia debaixo do braço, vamos para a igreja, levantamos as mãos, adoramos o Senhor, pegamos a nossa Bíblia, voltando para casa e dizemos: estamos salvos. Meu irmão, é muito mais que isso. É muito mais que isso, é renunciar a nossa carne todo dia. É manter as nossas vestes limpas. É nos santificar. É sacrificar o nosso ego. É pedir para o Senhor quebrar nosso orgulho todos os dias. É pedir para o Senhor tirar tudo aquilo que nos afasta da presença dEle. E muitas das vezes, quando nós pedimos: Senhor, tira o que me afasta da Tua presença, Ele vai tirar coisas que vai doer na nossa carne. Mas que nós venhamos entender e crer que tudo valerá a pena por Jesus. Porque a nossa recompensa não está aqui, está no céu. Quando Jesus voltar e nós estivermos preparados para subir, para viver num lugar onde não vai haver choro, onde não vai haver dor, onde não vai haver sofrimento. A escolha é minha e sua. É nós que decidimos o nosso futuro, o nosso destino eterno. Aonde que eu quero viver a minha eternidade? No céu ou no inferno? Aonde eu quero viver o resto da minha vida para sempre, eterna? No céu ou no inferno? A escolha é minha, a escolha é sua. É uma decisão nossa. O que vamos fazer, o que queremos para nossas vidas. Se você ler em Lucas 16, do 19 ao 31, você vai ver a história do homem rico e de Lázaro. O homem rico vivia uma vida de luxúria, sendo reconhecido pelos homens, sendo invejado por muitos homens, vivendo uma vida de luxo, de banquete, de roupas finas, né? Perto da luxúria, mas longe de Deus. Perto dos homens, mas longe de Deus. E Lázaro, ele vivia uma vida de sofrimento, de ferida, de tristeza, de dor.
de angústia, longe dos homens, dos holofotes da vida, dos prazeres da vida, mais perto de Deus. E Deus via o coração dos dois. Deus via o coração de Lázaro. Riqueza não é sinal de aprovação divina. A fé é. É a nossa fé. Depois da morte não há como mudar de lugar. A decisão é agora. Nós temos que tomar essa decisão hoje, agora, nesse exato momento. Decidir andar com Jesus para viver uma vida eterna de maravilhas. Eu costumo dizer para mim mesma que eu tenho que me preocupar muito com o dia da minha morte, como que eu vou estar, porque vai decidir para onde eu vou. Eu tenho que me preocupar muito como eu vou estar quando Jesus voltar, porque ali vai ser decidido, quando eu fechar meus olhos, quando eu der o último suspiro, para onde eu vou viver a minha eternidade. No céu, ao lado de Deus, ou no inferno, no lago de sofrimento e tormento e ranger de dentes. Às vezes você está aí pensando, não, eu vou aproveitar a vida, eu vou aproveitar a vida, eu vou beber, eu vou dançar, eu vou fumar, eu vou viver a vida, as maravilhas, os prazeres dessa terra. Mas você não sabe qual vai ser o seu último suspiro, que dia vai ser. E talvez, quando você vier cair em si, seja tarde demais, como aquele rico, como aquele homem rico. Quando eles morreram, Lázaro foi levado pelos anjos. Encontrou consolo, abrigo, refúgio, refrigérios nos braços de Abraão. E o rico foi sepultado, simplesmente sepultado. E encontrou tormento e sofrimento. E ranger de dente. E não teve mais como voltar atrás. Lázaro sofreu na terra e descansou na eternidade. Deus vê e recompensará cada lágrima. Para o fiel em Cristo, o fim é melhor que o começo. Para quem é fiel, o fim é melhor que o começo. A decisão é minha, a decisão é sua. Como nós queremos viver. Eu decidi servir a Cristo e viver com Cristo, renunciando às minhas vontades todo dia. Não são fácil, não são fácil, não é fácil. Renunciar ao nosso eu, quebrar o nosso orgulho, pedir para o Senhor quebrar o orgulho, a arrogância que está dentro de nós, a alvarez, a maldade do nosso coração, a dureza do nosso coração. Não é fácil engolir essas coisas, mas é recompensador. No grande dia, nós vamos olhar e dizer, valeu a pena, eu não vou mais sofrer, eu não vou mais sofrer. E vai ser para a eternidade no paraíso. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é recompensador quando nós pensamos assim, quando nós imaginamos assim. Eu peço para Deus todo dia, Espírito Santo, me convença do pecado todo dia. Espírito Santo, mostra meu coração como ele está diante de Deus. Espírito Santo, caminha comigo e me ajuda a renunciar a tudo que me afasta do Senhor. Espírito Santo, não me deixe viver o evangelho enganoso, achando que estou servindo, mas estou vivendo de cada maneira. Me dê forças para que eu permaneça firme, esperando a volta de Cristo. Porque vai ser maravilhoso esse dia, meu irmão. Vai ser maravilhoso esse dia. Vai ser um dia de grande alegria e um dia de grande tormento. Amém? Que você fique com essa palavra no seu coração, que você reflita e que
que você escolha hoje. O viver com Deus é hoje. O aceitar Jesus é hoje. O dia da salvação é hoje, não é amanhã. O dia de nós reconhecer o Senhor como nosso único Salvador nas nossas vidas é hoje. O dia de nos entregar o nosso coração, a nossa vida para Jesus é hoje, não é amanhã, não há mais tempo. Os sinais estão aí. A palavra do Senhor está se cumprindo. Cada dia nós estamos vendo a palavra do Senhor se cumprindo. Nós estamos vendo o que está acontecendo. Se você ler Mateus 24, você vai ver que está se cumprindo. E o Senhor está batendo nas portas. O Senhor está batendo. O Senhor está enviando a palavra. O Senhor está nos chamando, está nos chamando, está nos chamando. Mas muitas das vezes, a cegueira espiritual, a dureza do coração, a vaidade, o orgulho, a soberba não deixa que nós enxergamos a verdade. Que nós viemos pedir para o Senhor abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos todos os dias. E que nós viemos aceitar com fé, crendo que a volta de Jesus vai acontecer. A promessa se cumprirá. Jesus vai voltar. Amém? Que Deus te abençoe. Que a misericórdia do Senhor nos acompanhe. E que o nosso coração esteja dia após dia voltado para Cristo, para o nosso Senhor, confiando e acreditando que Ele virá e que vai ser recompensador. Que a nossa escolha, que a sua escolha hoje seja aceitar o Senhor, entregar seu coração para Cristo e esperar a vinda dEle, porque está próxima, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.